Sejam muito bem-vindos ao Pod Prósperas, o podcast da comunidade de empreendedoras Elas Prosperam. Eu sou Amanda Vanassi e lidero esse grupo todo. E aqui nesse espaço a gente fala sobre o empreender feminino de uma forma criativa, disruptiva e divertida. Sempre trazendo aprendizados, os perrengues. É coisa boa demais. E hoje eu tô aqui com uma próspera que eu costumo dizer que é a minha bruxona favorita, amo de paixão. Só que ela tem tantos termos técnicos para se definir, é uma pessoa assim tão múltipla que eu vou deixar que ela mesma se apresente, mas vou falar o nome. Morgana Santos, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que tu esteja aqui. Muito obrigada. Eu também estou bem feliz com essa experiência, assim, né? E eu aceito o adjetivo de bruxona, mas eu sempre brinco que é uma bruxona que estuda. É o Jona do Bem. Isso, e é aquela que tem uma carga de conhecimento técnico por trás, assim. E eu sou uma ex-fisioterapeuta, então, Uhum. a gente sempre brinca porque eu fiz o caminho inverso, né? As pessoas querem muito a área da saúde e eu fiz o caminho inverso. Eu era fisioterapeuta, fui fisioterapeuta durante vários anos, atuei na área com consultório, tudo, assim, trabalhei em hospital, trabalhei em UTI, mas a educação me chamou. Olha só. E aí eu resolvi ser professora de educação básica. Meu Deus, o caminho totalmente inverso da lógica, assim. A pessoa é avessa. Totalmente diferente. E aí eu trabalho bem com a adolescência e com aquilo que eles amam, assim, que é língua portuguesa e produção textual. É uma beleza, assim. Mas eu me sinto muito múltipla. E só a educação, só atuar na educação também não me bastava, né? E aí eu fui fazer outras coisas, porque eu entendi que a gente é muito mais do que matéria física. A gente é energia pura, né? Uhum. E se a gente não cuidar da nossa energia, não dá certo. Então, eu fui atrás de vários cursos. Eu fiz uma especialização em inteligência emocional, fiz formação em mindfulness, encontrei a aromaterapia. Eu digo que eu não sou vendedora de óleos essenciais, mas eu uso eles para o bem-estar. Eu fui estudar fitoterapia e aí agora eu estou finalizando um pós em neurociências. Olha. Porque o nosso cérebro é encantador. É encantador e a gente precisa entender o cérebro para poder fazer muita coisa que vai chegar ao nosso físico também. E essa sou eu, né? É uma hiper nerd, no melhor sentido da palavra, adoro. É a nerd do fundão. É a nerd porque eu sentava no fundão. Não, do fundão, e aí eu brinco que é bruxa, porque brinca, né? Tem esse conhecimento de ervas, esse entendimento, né? Dos ciclos da mulher, do feminino, das ervas, da aromaterapia, e isso é muito lindo. É difícil a gente imaginar uma prof que seja algo mais do que prof. Porque prof já é tanto. Eu fico pensando como é que é lidar com isso, Morgana. Como é fazer a gestão de uma vida onde tu é mãe de um pré-adolescente? É pré ou já é adolescente? Já dá pra chamar que é adolescente? Deus, já é, porque a partir dos 12, ele tá com 13. Mãe de um adolescente, prof de uma galera, esposa, também uma empreendedora de uma área bem desafiadora. E ainda tentar ser mulher de vez em quando, né? Pois é. Com as vaidades, assim, Como né? é que é isso? Como tu consegue? Tu É, não dorme? Preciso, porque senão eu fico muito mal-humorada. Com sono e com fome, ninguém me suporta. É bem desafiador. É bem desafiador. E por mais que as pessoas olhem para mim e vejam uma pessoa organizada, eu sou organizada na minha bagunça. Uhum. Dá para entender assim? Sim. Eu sou organizada na minha bagunça. Eu não tenho muito. Eu trabalho todas as manhãs na escola, né? Então, esse é um horário que é o que eu faço. E aí, no resto do tempo, eu tenho que levar o Arthur para o treino. Então, enquanto ele treina, às vezes eu estou fazendo aulas do pós. Olha, meu Deus. E aí, eu estou respondendo o WhatsApp porque tem a questão do pessoal que me chama para atendimento, né? Para os produtos e para os protocolos personalizados. Então, eu vou tentando encaixar. Eu vou encaixando e eu vou te dizer assim que nessa bagunça sai uma organização. Claro que se tu entrar na minha casa, assim, a gente percebe, né, a quantidade de coisas que eu faço. Mas se eu te disser que nem agenda eu uso, tu acredita? Não, Aham. não vou aceitar isso. Não consigo usar agenda, nem física, nem do Google, não consigo usar agenda. Tá, mas a tua casa, agora tu falou, é organizada? Não vem me dizer que ainda por cima a casa é organizada. É organizada que eu encontro as coisas. Eu te mando embora daqui. Não, mas é que assim, eu consigo manter as coisas em ordem, não organizadas. Tipo, sempre tem roupa limpa, o rancho sempre tá feito. Agora, de dizer que eu arrumo a cama todo dia, eu ia mentir.
Ah, bom. De dizer que a minha mesinha tá sempre organizada, eu ia te Pozinho mentir também. tirado, Ah, chãozinho lustro. não. A panela lustrinha, assim, também não. Porque é muito difícil, né? Se tu vai ver, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que nem tu falou, é mãe, que querendo ou não, mãe é 24 horas. E eles crescem, aumenta os BO. A gente pensa que o Eu que eu problema é quando é digo. criança, né, Não, bebê? Pois não. é. É aquela que a minha mãe falava que cresceu o filho, cresceu o problema, eu tô vivendo na prática, assim, Total, né? eu também. E aí a gente. E eu não falo nem pela questão financeira, assim, de ter tantas portas abertas, né? Tantas possibilidades. Mas é porque realmente eu não consigo. Eu enjoo muito fácil. Eu enjoo. A fisioterapia, quando eu era fisioterapeuta, que eu tinha um consultório, chegou um momento em que aquilo não me fazia mais feliz. E o estar feliz no que eu estou fazendo, para mim, vai muito além de financeiro. Eu sei que ninguém vive de amor, ninguém vive assim, sem dinheiro. A gente vive num mundo materialista e que a gente tem que ter dinheiro para bancar os nossos luxos Assim, também, nossas né? brusinhas. Exatamente. Né? O meu café num lugar legal, eu gosto dessas coisas. Mas eu sempre digo que se eu não estou feliz em algum lugar, eu vou pegar minha mudinha de roupa, minha sacolinha e eu vou para outro, assim, porque pensa só, daí eu tô ganhando bem para gastar em remédio para poder ir para aquele lugar. Ah, eu vi um vídeo semana passada que era assim, era uma brincadeira, a pessoa tava falando que ela não tinha dinheiro pra estar na praia, mas ela falou assim, se eu não venho aqui pra água salgada, a água que eu vou tomar é com tarja preta. Uhum. Isso me tocou fundo, sabe? Porque eu faço uso de alguns remédios, né? Enfim, nossa amiga não é tão a favor disso, do que né, daquele Do que necessário. do necessário. O necessário. A gente não consegue alcançar com recurso natural, né? Enfim, vai para aquilo ali. E eu fiquei pensando em quanta coragem precisa ter para que tu diga assim, eu não tô feliz, eu pego a minha mala e saio. Porque tem tanta gente, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tanta gente que tá infeliz no que faz. Que fala assim, eu tô vazia. Uhum. Eu sou tão pobre que eu só tenho dinheiro. Uhum. Eu só tô conseguindo grana, mas não tenho tempo para usufruir do dinheiro, sabe? Ou tá muito afastado do marido, dos filhos, de si. Sabe? Cria uma casca, às vezes tá com uma unha legal, o cabelo, usando uma roupa de grife, para tentar sustentar um vazio enorme ali, né? O que precisa ter para ter essa coragem de dizer, eu vou dar um passo diferente, Morgana? Não, é bem difícil, sabe? Porque Não é do dia pra noite. não, e é uma ideia que tu tem que amadurecer aos poucos, porque é que nem eu falei, a gente precisa de dinheiro para viver. Então também não podia simplesmente fechar a porta do consultório e dizer tchau, fui. A partir de amanhã eu vou fazer o quê? Vender minha arte na praia? Uhum. Não dá, né? Até porque eu nem sabia desses meus dotes Eu ainda. nem sabia fazer arte Não. pra vender. Só que o mais difícil para mim não foi nem trocar a área da saúde pela educação. Foi o dia que eu tive que dizer para minha mãe que eu ia fechar o consultório. E um sonho compartilhado ali que tu ia... Porque é aquela coisa, a família do meu pai toda é da área da saúde, né? Hum. Eu tenho prima médica, prima dentista, prima biomédica. Então, a galera toda é da área da saúde. E eu também era. Uhum. Eu fui fisioterapeuta, eu fui a segunda a me formar, né? A primeira se formou em odonto, depois eu me formei em fisioterapia e aí vieram as outras. E mesmo depois que eu resolvi fechar o consultório, que eu já estava estudando, já estava fazendo letras na Unicinos, já estava dando aula de espanhol, porque eu não comecei direto na escola regular, né? Eu fui para escola de idiomas, eu amo espanhol. E então foi a minha porta de entrada para a educação. E eu só fechei a porta do meu consultório quando eu percebi que a educação já ia me dar o suficiente para Claro. pagar o meu curso e para me manter. Porque, assim, a fisioterapia foram meus pais que pagaram. Uhum. Então, eu tinha, além dessa questão dessa troca, parecia que eu estava em dívida com eles. Como eu tava honrando. Só que chega uma hora que o acordar estava muito difícil para ir pro consultório. Eu ia te perguntar, qual foi o sintoma que tu sentiu, que tu não tava bom? Eu não estava mais fazendo... Eu nunca fiz menos pro meu paciente. Eu sempre fiz o que ele precisava. Mas chegou uma hora que eu não tinha vontade de dar aquele passinho além, sabe? Tipo, eu vou ler um artigo a mais. Claro. Eu vou dar uma pesquisada a mais. Aí eu vou conversar com um colega. Chegou aquela coisa de fazer o necessário. Eu disse, não, calma aí. Perdeu o brilho.
Não sou eu. Não sou eu. Eu sempre fui de buscar, sempre fui de ir atrás. Na faculdade eu era monitora, então eu sempre busquei, né? E quando eu percebi que não... Que, opa, a Morgana, aquela que tá sempre um passinho à frente, não existe mais, eu disse, Tem alguma uma coisa coisa tá muito errada. Alguma coisa tá muito errada. Não chegou a te dar, como dava em mim, uma angústia, sentia no peito? Não. Nossa, meu corpo falou muito pra Sabe mim. que eu tenho, assim, eu sempre brinco com as minhas colegas profs, eu não tomo remédio. Na verdade, eu tomo remédio porque eu tenho hipotireoidismo. Desde os 15 anos que eu tomo o meu remedinho lá, básico. Mas se tu chegar na minha casa e disser assim, tu tem uma Neosaldina pra dor de cabeça? Eu não tenho. Então não posso te visitar. Eu não tenho, eu mal e mal tenho aquelas gotinhas pra febre, Uhum. pro Arthur, mas que às vezes vence, porque a gente não usa. Eu não tenho remédio em casa. E as gurias, às vezes, tu tem alguma coisa pra... Porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô com cólica, porque eu tô com não sei o quê. Eu digo, gurias, não adianta pedir pra mim. A minha necessaire não tem nada disso, né? E eu mesmo estando na educação desde 2013, 2014, eu não uso remédio. Quando eu sinto que tá meio complicado, eu coloco o colarzinho com óleo essencial. Eu boto em vez de levar garrafinha de água, eu boto um chá, né, um chá mais relaxante, um chá que vai me fazer mediar o estresse. E assim eu vou. Aí eu aprendi, claro. Não sou a Madre Teresa, né, Amanda? Não é porque eu tô falando isso que eu sou zen. Eu também tenho os meus momentos de explosão. Hoje, de manhã, foi um dia que me deu não digo surto, mas que foi uma Morgana que há muito tempo não aparecia. Mas que, assim, deu. Eu fiquei um momento que eu precisava e voltei para a sala de aula. Então, assim, eu consigo me estabilizar de novo sem te precisar... autorregular. Exatamente. Sem precisar de uma medicação. Apelar. Então, assim, eu percebo que dá certo. E é por isso que eu fui... que eu não me considero terapeuta, né? Mas que eu fui para esse lado de olhar para as outras pessoas porque se funciona comigo. Que sempre me chamavam, que eu era tipo uma explosão de botijão de gás, assim, né? Quando viu, estourou. Se eu vejo que comigo funcionou, que com o meu filho essas práticas funcionaram, a gente vai funcionar com todo mundo. Uhum. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas. E não é ser contra, que nem tu falou, né? Eu não sou contra o uso da medicação, porque ela é extremamente necessária. O saber usar um remédio salva vidas. Uhum. Ele é extremamente necessário. Agora, usar quando não precisa, acaba com a tua saúde também. Porque aí tu fica refém daquilo, né? Tu já viu quantas São João tem numa cidade? Uma do lado da outra chega a ter. E aí isso já é um alerta pra gente, né? Pra que tanta farmácia? Se o remédio só, ele remedia. Muitas vezes ele não cura. Não cura. E aí, às vezes, tu tá tomando um remédio porque um outro remédio te deu um outro problema que tu não tinha. Sim. E aí tu tá nesse círculo vicioso e aí a gente não consegue sair. Porque realmente, às vezes, é muito difícil. E às vezes a nossa cabeça já tá funcionando desse jeito, que só aquele remedinho é que vai funcionar. Tu te condiciona. É. Eu tenho do lado da minha cama não é uma necessaire, agora é uma caixinha de acrílico com assim, ó, infinitos remédios que eu nem uso, mas eu tenho por medo. Tu entende? De viver sem ter se eu precisar. É a naninha. É, tipo a naninha, mas é guria, a naninha de tarja preta. Então tem remédio pra, que nem tu falou, pra cólica, pra dor de estômago, pra febre. Principalmente depois que meu filho nasceu, eu aprendi a ter sempre, né? Algum remédio, caso desse de madrugada, porque é sempre de madrugada que meu filho passa mal. Tosse, mas é que tosse e febre vem depois das 6 da tarde, né? É uma coisa, é o horário da bruxa que falavam, né? Mas é verdade. É quando o corpo dá aquela esfriada, tá em casa, tá seguro. E a criança deixa vir pra fora muitas vezes, né? Nossa, é por isso. Nossa, que dó. Aham. Mas olha a minha situação. Chega a ser bizarra, tu entende? Eu tenho remédio. Meu Deus, o que remédio eu tenho que levar pra viajar? Porque eu não posso correr o risco de ficar sem. E aí, às vezes, não acontece nada. Tu só tá ali com medo. Eu acho muito legal esse viés que tu buscou de trazer. Porque, de novo, tu vai contra o sentido da manada, né? Todo mundo vai pro remédio. Esse mercado tá milionário. E que milionário? Eu nem sei pensar em quanto dinheiro. E é mais fácil, entende? É mais rápido. Tomou, passou logo. É rápido. Tu tomou o remédio, em 5 minutos ele fez o efeito. Às vezes o chá, tu vai ter que preparar, tu vai ter que dar o tempo dele, ele vai fazer o efeito, mas também ele é um pouco mais demorado. Então, mas também é uma questão de respirar e pausar, porque às vezes é isso que a gente precisa, essa pausa. O chá te convida a
parar Uhum. e esperar. E olhar pra ti. E perceber. Só que é o que a minha psicóloga fala. Amanda, o que acontece se a gente parar e pensar demais? Né? Então, as pessoas vivem num automático, vamos generalizar, Uhum. aonde eu preciso que logo passe a dor de cabeça, que eu preciso continuar produzindo. Eu preciso continuar tocando meu dia. É o mundo corrido, né? É. O que ele exige da gente é produção. Produção, máquina. E tu sabe que às vezes isso é uma coisa que eu estou já melhorei, Uhum. mas ainda tem uma parte de mim às vezes que me faz esse anda, tu tá fazendo o que aí sentada, tu tem muita coisa pra fazer. Pois é. Porque parece que se eu parar, eu tenho lá em casa um lugar que tem aquelas cadeiras que parece é uma cadeira de rede, sabe? Tá, sei. E eu adoro chimarrão. E aí parece que se eu só for para aquela cadeira com o meu chimarrão, mas eu não tiver com o meu computador ouvindo uma aula, parece que eu tô perdendo tempo. Fazendo um pecado. Mas só que é o meu momento de descanso, é o meu momento de não fazer nada, porque o ócio, ele é criativo e a gente precisa, porque às vezes a gente condiciona o cérebro a andar, e aí aquele insight que tu precisa não vem. Uhum. Às vezes é quando tu vai tomar banho, tu recebe aquela resposta que tu precisava de manhã. Tomar banho e dormir. Pra mim, batata. Porque é o momento que tu desliga e daí tu diz, tá aqui a solução. Pelhei o dia inteiro e tá aqui, ó. Por quê? Porque foi um momento de pausa. Tu não tava pensando em nada. Tava ali lavando o cabelo e, ó, Mas veio a resposta. tu que é do Mindfulness, a gente precisa ter alguns momentos durante o dia pra Sim. pausas. Não precisa ser horas, mas Minutos. respirar consciente. Minutos. Às vezes, assim, é tu pegar o café, o momento do teu cafezinho, e ir pra janela. Mas tá, agora tu tá dentro da neurociência também, Uhum. no Mindfulness. Explica pra gente poder mensurar e visualizar. Por que, vamos falar, por que é importante uma pausa? A pausa ela é extremamente importante porque a gente tem. O nosso cérebro ele não desliga nunca. A gente tem, às vezes, a falsa ideia de que quando a gente vai dormir, o cérebro também descansa. Na verdade, o cérebro ele tá o tempo inteiro fazendo funções, mas são funções diferentes, né? A pausa faz com que a gente consiga, como se fosse colocar na gavetinha certa, tudo aquilo que a gente está jogando para dentro do cérebro. Organizar. É o tempo do cérebro organizar aquilo que é necessário para agora, aquilo que é para depois, o que não precisa para ele botar já lá na lixeirinha que vai ser Caramba. limpo. E é aquele momento de a gente pegar e focar no momento presente, que é o que o Mindfulness faz, né? Uhum. É agora. Eu tô aqui falando contigo agora. Eu tive um perrengue de manhã. Eu não vou pensar nesse perrengue agora. Eu não tenho mais o que fazer. Eu te vi, mas deixa pra depois. Não, já foi. É uma coisa que aconteceu naquele lugar. Eu só vou conseguir resolver quando eu for para aquele lugar. Uhum. Não vai adiantar eu ficar o fim de semana inteiro. Claro que é utópico dizer que a gente não pensa. Sim. A gente pensa. Só que daí é isso que o Mindfulness faz. Ele consegue te trazer e dizer assim, agora não. Tu pensou, tá tudo certo. E não te julga. Tá tudo certo porque tu é ser humano e tu vai pensar. Mas bota de volta ali e vem pro momento presente. Depois eu dou jeito. Depois a gente resolve. É isso. Ele vai colocando na caixinha certa. E aí eu já vou te dizer assim, o dormir à noite, né? Não o dormir à noite. Por que ele é tão importante? E aí, dentro desse curso desse pós em neurociências que eu tô fazendo, o professor fala muito. Eu fui porque é neurociências do comportamento, né? Eu fui por um motivo. E, na verdade, eu vi que tem uma coisa muito, muito maior ali dentro e que a gente relega um segundo plano, às vezes um terceiro, quarto plano, que é a nossa noite de sono. O não dormir é tão prejudicial. É tão prejudicial que se as pessoas tivessem noção do que causa de verdade na nossa vida a longo prazo, Infarto. o não dormir daria um jeito. Porque, assim, existe um sistema dentro do nosso cérebro. Sabe esse sistema linfático que limpa? Que a gente vai fazer drenagem para ficar sem celulite? Adoro. No nosso cérebro, a gente não consegue fazer essa massagem, né? Ele tá bem fechadinho ali dentro. Mas existe um sistema linfático do cérebro. Só que ele só funciona quando a gente dorme. Eita. Ou seja, se eu não dormir, o meu cérebro não vai ter as suas impurezas limpas. E a gente vai deixando esse cérebro intoxicado. E um cérebro intoxicado é um cérebro que vai ficando doente. Por que tu acha que a gente está tendo tantos casos de Alzheimer? Ansiedade, o TDAH. É porque esse cérebro ele tá super estimulado e ele não consegue jogar fora o que não presta.
Por isso que os momentos de pausa e o momento de sono, ele é tão importante. Pra ajudar, a gente ainda fica colocando um acervo de lixo dentro da cabeça. Aham, Não é? Vendo exatamente. porcaria, se comparando com quem não deve. Exatamente. Se colocando em lugar que não pertence. Uhum. E esse cérebro também vai trazendo sentimentos pra fora, né? Vai. E tu vai ficando angustiado, tu vai ficando sempre preocupado, achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Uhum. E aí isso vira doença depois. Exatamente. E aí, depois que virou, que já veio pro físico, Uhum. é muito mais difícil, né? Eu- É muito mais difícil. Eu tava pensando no meu pai, que ele faleceu esse ano, como tu sabe, com 8 lugares tomados por câncer no corpo. E aí eu fiquei pensando, Morgana, em quantas renúncias ele fez, sabe? Quanto ele carregou Uhum. de sentimento. E uma pessoa que sempre se orgulhou de dormir pouco, tá? Dormir super pouco, trabalhar muito duro. Mas é a ideia da produção. Sim, da produção, época dele, na geração dele, Aham, né? aham. Tava lendo um livro, eu não sei se era Dale Carnegie, não quero mentir, mas que lá em 1900 a moda era o quê? Era o homem não dormir, era produzir, produzir, produzir. Eu sou um homem de negócios, Dormir eu 3 durmo horas 3 só. horas e eu rendo o resto É. do dia. E aí esses homens morriam com 40 anos, infartando, É. sabe? E não se sabia o porquê. Exatamente. É bem isso. O meu pai, é que nem tu falou, acho que eles são da mesma geração, né? O meu pai, às vezes, a gente vai viajar pro Nordeste. Uhum. A gente vai ficar 15 dias não sei aonde. Daí ele diz assim, vai gastar esse dinheiro com viagem. Vagabundear. Eu digo, mas, gente... não Mas vai gastar com o quê, pai? Mas é assim, ó, eu vejo isso como um investimento. Uhum. Porque quando a gente sai para viajar, a gente não leva nada, né? Não tem nada. Como é que tu vai resolver o teu problema lá, sei lá nos Lençóis Maranhenses? O problema tá aqui em Caxias. Não tem. Tu vai ter que abrir mão do problema e tu só vai voltar a pensar depois. Então, isso é muito importante. Esses momentos são importantes. E a gente precisa entender que nós precisamos disso no dia. Não é Todos só nas férias. os dias. Todos os dias eu preciso ter o meu momento meu. Uhum. Nem que seja, como eu te falei, é o meu momento de pegar minha xícara, ir ali na janela e enquanto eu tomo o meu café, 5 minutos, eu tô olhando para fora. Gente, é pra botar o lixo no lixo. Exatamente. Por isso que quando termina a prática de yoga, a prof fala, agora a gente vai deitar pro corpo receber a prática. E eu ficava pensando, o que eu receber prática? Exatamente. É isso aí. Então eu preciso... Morgana, tá me dizendo que eu preciso de um momento de ócio ali um pouquinho durante o dia pro meu cérebro se reorganizar? Caramba! Eu não sabia. Olha, esse assunto que a gente tá falando, ele parece até óbvio ou simples, assim. Só que a gente tem que debater tanto sobre isso ainda. Tanto. É porque a gente vem dessa geração que o negócio era produzir. Máquina de produtividade. Né? E se a gente olhar para a geração mais nova, nós julgamos que eles não querem a Então, jornada. mas aí muitos também não querem nada. Não. Ok, né? Mas assim, eles já começam a entender que isso que nós estamos fazendo está nos adoecendo. Uhum. Então, talvez não seja tão saudável. Uhum. Encontrar um meio termo. É isso que é o difícil. Nem o muito para um lado, nem o muito para o outro. Por isso que é aquela palavrinha que ninguém gosta, que é o tal do autoconhecimento, né? Puxa, que dá medo, né? Falou de autoconhecimento, tu já perde, assim, ó, metade do teu público. Até mais. Porque, não. Eu quero que tu me cure. Mas não sou eu. Tem que A ser cura rápido. vem de dentro. Dá uma pílula Exatamente. rápida. Mas só que assim, ó, pra curar mesmo, é de dentro. E às vezes são decisões. Claro que o remédio vai te ajudar. É óbvio que o óleo essencial bem usado vai te ajudar. É óbvio que a prática de respiração vai te ajudar. Mas tudo começa com a tua decisão. Tu tem que decidir, a partir de hoje... Eu tenho um sério problema com a academia. Eu detesto academia, de verdade. Mas faz um tempinho que eu decidi... Talvez porque o meu pai também está num processo agora meio complicado. E aí eu percebo que eu não quero chegar assim. Uhum. Eu não quero. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer atividade física. É na força do ódio? No início é. Mas eu vou dizer assim, eu chego em casa, tomo banho, o meu corpo já está pronto para ir descansar. Pá, e uma explosão de hormônio bom. Exatamente. É a mesma coisa com a alimentação e é a mesma coisa com o horário para dormir. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso ficar até a 1. Tá bom, então.
eu não vou conseguir te convencer a ir dormir às 10, Amanda. Mas eu vou te encher de argumentos que vão te mostrar que se tu for dormir às 10, o teu corpo vai responder muito melhor e tu vai produzir mais daqui a 15 dias. E se tu te alimentar melhor, né? Tudo. Tu sabe que quando eu tive meu processo depressivo ali, que eu reconheci como depressão há 2 anos atrás, eu mesma entendi que eu não ia conseguir sair do buraco só com o remédio. Tava tapada de remédio até o talo, assim. Mas eu precisei estabelecer essa rotina que tu diz. Higiene do sono, horário pra dormir, porque eu não tava conseguindo dormir. Foi Aham. tirado umas medicações, trocaram um remédio, estraga o outro. Tu Sim. precisa tomar um pra Isso. compensar aquilo ali. Isso. E eu queria dormir sem remédio. E eu lembro que foi todo um processo. Eu preciso fazer exercício. Porque quando eu tava lá contando série, era como se eu estivesse meditando. Juro por Deus. Era um momento assim, onde a minha cabeça parece que esvaziava. E eu ficava contando. E depois, quando tu começa a ver o esforço que tu faz e que tu conseguiu levantar um pouquinho mais de peso, tu fala, uau, uma pequena vitória. Exatamente. E isso vai te tirando daquele quadro Exatamente. negativo. Né? A gente demoniza a academia. Só vai ter mulher bonita, com roupa não sei o quê, homem marombado, vou me sentir mal porque eu odeio. A gente inicia na força do ódio, mas eu acho que muito por crença. Sim. Não é? Porque Depois que tu tá lá... E quando tu começa a ver o resultado, é bem que nem tu quer mais. A própria alimentação. Pô, tu foi pra academia, tu fez atividade física, tu já tá te sentindo melhor, a tua autoestima já melhorou. Tu vai continuar comendo um monte de porcaria? Pensa, Tu começa a avaliar, a perceber. Não, mas peraí, eu fui pra academia, pô, me ferrei lá na academia, né? Tá, Não vou botar fora não vou chegar meu em casa suor. e comer um monte de porcaria, sabe? A gente começa a se condicionar porque a gente começa a ver que, ó, foi um ganho. E é isso que tu falou da pequena vitória, para o nosso cérebro é extremamente importante. Dentro da neurociência a gente vê muito isso. Não é uma vitória gigante que vai fazer a gente mudar. Ou que vai nos trazer benefícios. São essas pequenas vitórias. Por isso que a gente coloca a meta bem pequenininha. Eu vou começar, vou te dizer o que eu estou fazendo. Eu moro ali em Nova Milano, né? Uhum. Então tem o campo e tem o parque, bem interior, né? Que delícia. Eu vou para um dos dois. Eu faço assim, são 5 voltas caminhando num piquezinho um pouco mais rápido para uma correndo. A primeira semana. Na segunda semana, 5 caminhando e 2 correndo. Então, a partir do momento que eu vou batendo essa meta, eu vou dizendo, opa, o meu corpo tá respondendo. Olha como eu consigo, ainda tô pro jogo. O meu corpo tá respondendo. O primeiro dia que eu aumentei, nossa, me doeu a panturrilha. Uhum. Mas no segundo, no terceiro, eu já percebi que o meu corpo já melhorou. Então, essas pequenas vitórias é que vão mostrando pra gente que a gente é capaz. Agora, se eu disser assim, não, só quando eu só vou me sentir bem quando eu estiver caminhando 5 e correndo 5. Eu não vou nem começar. Porque o meu corpo não responde. E tu já tá olhando lá no final? Não adianta. É a própria dieta. Não, eu vou cortar o chocolate. Eu não vivo sem chocolate. Eu gosto de chocolate. Aí eu vou cortar ele da minha vida? Vai ficar depressiva. Não, né? Não. É que a gente não quer viver o processo. Exatamente. Ou eu vou pegar um chocolate menor, ou eu vou colocar ele dentro da minha rotina. Como é que eu posso encaixar esse chocolate que eu adoro na minha rotina? Uma coisa que eu percebo hoje é as pessoas planejarem a alimentação da semana como algo super natural, assim, super ok. As pessoas tendem a... Muitas pessoas fazem isso. Eu planejei a alimentação da semana, tô com as marmitas aqui e tal. Eu, por um tempo, fiz uma dieta maravilhosa onde eu contava caloria. Então, eu comia tudo, mas eu encaixava nas calorias do dia, né? E eu comecei a ver, Morgana, que não tem uma forma certa de viver a vida, sabe? Não é assim. Você precisa ter todo dia um feijãozinho pronto. Ai, que delícia, um feijãozinho novo, sabe? Aquela comidinha assim, assado. Porque eu vivia a vida toda como? Eu tinha almoço todo dia em casa diferente. Então, era batata frita, era galinha, era massa, quando eu era criança. Então, eu entendi que a comida tinha que ser buscada assim. Então, no início, quando eu vi o pessoal programando a alimentação da semana, eu dizia, credo, mas isso é uma forma de escravidão. Mas, olha, só que aí a pessoa tá saudável, não tem nada de ruim, o corpo está dando retorno, enquanto eu tô obesa, sedentária, botando crítica. Então, o mais legal que eu acho que tem que ficar aqui dessa nossa conversa é que o melhor caminho, o melhor lugar pra gente olhar é pra dentro. É pra dentro. E que não tem jeito específico de viver a vida. Não tem, é muito individual. O que funciona pra mim não vai funcionar pro meu filho. Olha só. Não vai funcionar pro meu marido. Não vai funcionar pra ti. Não vai funcionar. Por quê? Primeiro que são rotinas diferentes.
processos metabólicos diferentes, que nem eu falei, eu tenho hipotiroidismo. Eu tenho que ter alguns cuidados que talvez tu não precise. Uhum. Então, a gente tem que olhar muito para o individual. E aí a gente volta ali para a questão dos protocolos, né? Dos tratamentos naturais. Também. Porque vou usar, sei lá, macela para Própolis. dor de estômago. Tá bom. Mas talvez a macela, para o teu caso, ela não seja indicada. Tu tenha que usar um outro porque tu tem alguma outra questão que vai fazer com que aquela não seja a melhor escolha. Óleo essencial, mesma coisa. Meditação. Eu não consigo ficar mais de 15 minutos. Eu não consigo. Sabe aquelas meditações? Parabéns por ficar 15. E imagine que você está não sei aonde. Cara, eu já nem tô lá, eu já tô na escola corrigindo o trabalho, sabe? Então, assim, mas eu consigo fazer meditações menores. Aí eu sou menos porque eu tenho uma amiga que consegue ficar 1 hora meditando. Que bom que funciona para ela. Que bom que funciona para ela. Mas, para mim, uma coisa que a meditação me ajudou muito é o trânsito. É uma questão que eu já sou. Não que eu sou, já vou repetir, não sou Madre Teresa de Calcutá, eu tenho os meus estouros, mas eu já mudei muito na questão do trânsito. Sabe essa coisa de xingar, de não sei o quê? E eu percebo que isso é uma questão de eu respiro, eu vou buzinar. Calma, e aí eu penso, benção. vai saber se ele não tá indo pro hospital, sabe? Eu já consigo dar esse passo para trás. E isso foi o mindfulness que me trouxe. Precisei meditar 1 hora? Sabe que tu falou, aí eu olho pra minha amiga e eu me sinto menos. Tem uma frase que mudou minha vida. A comparação é sempre injusta. É sempre injusto. Porque o que tu muito bem colocou, cada um é de um jeito. Uhum. Adianta eu me comparar com alguém? Por exemplo, a minha mãe é mais alta que eu. Um passo dela é 2 meu. Exatamente. Eu vou me sentir mal, porque a minha mãe caminha mais rápido do que eu. Uhum. Não adianta. Não Eu tenho que conseguir olhar pra mim, quem eu sou, o que eu dou conta, como é que eu quero viver essa jornada louca chamada vida. Se é usando um monte de remédio até o talo, se é olhando para esse outro lado da fitoterapia. Agora, uma grande questão é assim, ó, inquestionável, tá? A gente só tem isso aqui. Essa é a nossa máquina. Quando essa maquininha fica muito doente, cara, que você não tem mais como vencer isso. E eu sei que tu entende o que eu quero dizer. Tu olha pra trás e fala, meu Deus, tipo a Preta Gil, né? Eu fiz escolhas ruins que ajudaram a piorar meu quadro, a desenvolver o meu câncer. Então, isso a gente não pode esquecer. Exatamente. Essas escolhas ruins diárias, inclusive de não parar pra descansar, te adoecem. E ela vai cobrar o preço. Ali na frente vai vir não adianta. A conta chega. Em algum momento, a conta chega. E assim, ninguém é perfeito. Ninguém, nem aqueles, os Dalai, os budistas, gente, eles têm uma vida que funciona para eles. Isso. Para eles. Mas também não quer dizer que aquela é a vida perfeita. É perfeita para eles. Para mim, não. Eu gosto, eu tenho um certo jeito de levar minha vida e ela funciona para mim. Talvez se outra pessoa calçasse os meus sapatos, não ia se dar bem. Não ia, porque aí me perguntam, sabe? Nossa, mas tu trabalha com adolescente, 8º ano. Digo, eu adoro. Agora me bota no 6º ano, eu vou fazer as crianças chorar. Porque eu sou muito incisiva. Eu sou de chegar e dizer, qual é o problema? Qual é o problema? Te senta. Então, eu acho que eu também tenho que saber me colocar aonde é o meu lugar. Eu não consigo... Se eu sou quadrada, eu preciso estar num quadrado. Eu não posso me encaixar num redondo. Eu não posso entrar no triângulo. Porque eu tenho uma forma. Senão a gente vai ter que se moldar. E pensa que ruim que é. Tu já usou cinta? Eu já usei. Muitos anos. Vai dizer que é bom? É horrível. Na hora que tu solta. É uma escravidão, gente. Tu faz assim, né? Tá, e aí a gente vai viver uma vida de cinta. Eu adorei, porque isso leva até o nosso assunto do início, que era justamente, se não te faz feliz, não segue ali, né? Onde não estiver feliz, onde não houver amor, não te demores. Aonde tu não tá feliz, tenta não ficar. Pensa por que tu tá ali, o que tá te segurando ainda ali. Ai, Morgana, nosso tempo já tá acabando. Nossa, foi rápido, assunto né? bom demais. Nossa, bom demais. nem A gente pareceu. tem que se encontrar mais pra falar sobre a vida. Que tem muito que ainda a gente possa falar, tá? Fica em aberto pra gente voltar. Pode deixar. Eu quero que tu deixe um recado para todas essas mulheres da nossa comunidade, ou não, maravilhosas, que podem ter visto esse programa, que podem estar cansadas, esgotadas, ou enfim. O que tu quer falar pra gente? Olha, pensando assim no geral, né? Eu não vou falar aqui de técnicas, de práticas.
A mensagem que eu quero deixar é que para a gente conseguir ser feliz e fazer aquilo que a gente veio para fazer, porque quando a gente assinou o contratinho, a gente veio para fazer alguma coisa. Não adianta. A gente precisa se conhecer. E às vezes se conhecer dói. Incomoda, dói, frustra. Dói, e aí eu tenho 2 caminhos. Ou eu fecho o olho e eu finjo que eu não vi, ou eu bato no peito e eu digo, tá bom, então eu vou resolver. E aí eu convido a todas essas mulheres que vão nos ver e que escutaram essa nossa conversa, que não fechem o olho. Que por mais que seja um processo realmente doloroso, e eu vou te dizer assim, ele não é fácil, ele não é curto, é um período difícil de descobertas mesmo. Ele vai valer a pena. Ele vai valer a pena porque tu vai acabar descobrindo quem tu é de verdade, o que te faz bem e o que te faz mal. E aí tu vai começar a largar. Isso eu não quero. E é bem assim. Vai aprender a dizer não para as pessoas e sim para si. Exatamente. Eu sei que parece meio clichêzão, mas é só assim que a gente vai conseguir ser saudável no que a palavra saúde traz. Que não é só ausência de doença, né, Amanda? É tudo. É o bem-estar físico, é o bem-estar mental, é o psicológico, é o espiritual, porque tem toda a parte espiritual também. Então, é isso. Por mais que doa, não feche os olhos para aquilo que está ali na frente. Às vezes está gritando. E a gente não consegue enxergar. E a gente não quer. Não é que a gente não consegue. A gente não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Essa mensagem que eu Ai, deixo. minha amiga, muito obrigada. Foi um prazer imenso te ter aqui, Xuxa. Gente, era como se eu estivesse vendo a Xuxa na minha frente. Eu até me dar uma palpitação aqui, fiquei muito feliz. E eu espero que vocês tenham amado esse episódio tanto quanto a gente amou. A gente se vê no próximo. Até lá.